Vou convidar agora Luciana Castro, especialista sênior em recursos humanos da Kinross, para apresentar o próximo painel. Luciana. Escuto bem, você me ouve? Obrigada, Michele. Bom dia a todas, bom dia a todos. Como dito pela Michele, me chamo Luciana, faço parte do time da Kinross Brasil Mineração e é um prazer estar aqui com vocês hoje, participando, de debates de temas tão importantes e necessários. Eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, tenho 53 anos, tenho cabelos e olhos castanho, estou usando um óculos preto de grau, tenho aparente alguns acessórios no dourado, estou usando uma calça bege e um casaco na cor marrom. Bom, gostaria de convidar vocês a participarem do próximo painel que vai discutir como as organizações estão criando uma cultura inclusiva e livre de assédio. Antes de chamar os convidados, eu gostaria de deixar um recado bem importante, pedindo para vocês preencherem a pesquisa de avaliação do evento, que está no verso do crachá. Isso para quem está aqui presencial. Para quem está online, basta acessar o QR Code que aparece na tela. É muito importante ouvir a contribuição de vocês. Agora eu gostaria de convidar ao palco o mediador do painel, Muricy Martins, diretor de Compliance na Demosaic Company. E os painelistas, Rafael Costa, especialista em auditoria, riscos e compliance da RHI Magnesita, Sérgio Mileipe, diretor de operações na Samarco, e também o patrono deste painel, de forma remota, Rubem Fernandes, diretor regional das Américas da Anglo-América. Sejam bem-vindos e a palavra está com você, Muricy. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Muricy Martins, fazendo uma breve autodescrição. Eu sou homem, branco, tenho cabelos e olhos castanhos, estou usando um terno cinza claro e vestindo uma camisa rosa. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com esses painelistas. Queria agradecer ao IBRAM e à Mosaic pela oportunidade. Esse é um tema que me satisfaz falar e me envolver nas discussões, porque a gente viu aqui pela manhã a importância desse tema. Não só a importância para as empresas, mas a importância para a sociedade. A Ana usou uma palavra bem impactante, né? As empresas têm um poder de transformar, e eu acho que isso é muito importante, né? Nós que estamos inseridos num contexto, muitas vezes até de privilégio, a gente tem que reconhecer essa nossa possibilidade, esse nosso poder de transformar. E a gente não precisa mais falar sobre a importância desse tema, né? Na abertura e no primeiro painel ficou claro a importância para as empresas, para a sociedade, para todo mundo, né, deste tema. E a ideia aqui desse painel agora é a gente falar quais são as práticas, como que as empresas estão trabalhando para fazer isso acontecer, e fazer de uma forma saudável e respeitosa, né? Livre de assédio, discriminação, retaliação, e é para isso que eu estou aqui com esse timaço para debater esses temas. Mas antes da gente entrar nas perguntas propriamente dita, eu queria convidar o Rubem para fazer uma introdução aqui a esse painel. O Rubem também é o nosso patrono, o Rubem é o nosso painelista internacional, falando diretamente de Londres.
E ele se prontificou não só a fazer a abertura, mas também participar do painel como um todo aqui. Então, agradeço já ao Rubem. E passo a palavra para você, Rubem, para que você possa fazer a abertura aqui do nosso painel. Muito obrigado. Obrigado, Moisés. Espero que vocês estejam me escutando bem. Estou aqui do escritório da Anglo, de Londres. Uma primavera que começa a ter cara de primavera. Hoje está um pouco mais quente, né? Normalmente, Londres é sempre cinza e frio, mas hoje está um pouco mais claro, com o sol saindo, o que é bacana, que a gente sente um pouco essa energia. Só para também vocês me conhecerem, Rubem Fernandes, 59 anos, né? Esse ano é o ano dos 60, então é um ano muito importante, é um marco. Os cabelos foram castanhos, agora talvez sejam mais grisalhos, né? Vamos colocar dessa forma, né? Eu acho que 37 anos de mineração me geraram um pouco os cabelos um pouco mais brancos. Uso óculos, estou com a camisa cinza, estou aqui no escritório da Anglo e sou branco, brasileiro. Tenho um orgulho muito grande, né, de ter sido convidado, né, para participar desse painel e colocar um pouco da nossa visão, né, como empresa, como executivo do grupo, né, sou membro do comitê executivo da Anglo Global, responsável por todas as operações das Américas e mais recentemente da África do Sul também. E vou comentar um pouco sobre a África do Sul, que eu acho que é muito relevante esse tema em relação, né, a ter os homens como aliados. Eu pedi um dado, né, antes do painel, eu peguei um pouquinho o final da fala da Vera, e é muito bacana escutar isso, Vera, que você colocou, né, de ter o Rodrigo, né, que é um grande amigo, um grande executivo, como aliado da Samarco, o Eduardo. Acho que isso é super positivo e a gente precisa ter muito mais. Mas os números que chegaram até mim mostram que a gente tem 30% de homens nesse evento, o que é pouco, né? Se a gente quer homens como aliados, se a gente quiser realmente mudar, né, com ações, ser mais intencional, a gente tinha que ter no mínimo 50%. Né? Então é um convite que eu faço a todos os homens que participam desse painel para voltarem para suas empresas e desafiar isso internamente. Né? Precisamos ter mais homens como aliados. E isso é intencional, isso é participar, se comprometer. Não é só colocar no LinkedIn uma série de frases bonitas. Não, é participar, é mudar, é agir. Então, esse é um convite que faço a todos nós, homens, né, que estamos nos engajando nesse processo. Muito se falou nessa questão de diversidade, inclusão, equidade, recentemente, né, vários comentários e posições. Eu acho que isso tem que ser absolutamente deixado de lado. Né? Cada cidadão, cada empresa, cada executivo, cada pessoa tem uma responsabilidade em relação a isso. Me perguntaram muito sobre a Anglo, qual o posicionamento da Anglo. E eu digo o seguinte, a Anglo absolutamente ignora qualquer comentário que venha de fora, político ou de executivos. Nós temos a nossa política, nós acreditamos naquilo que é importante para reimaginar a mineração, para melhorar a vida das pessoas, nos nossos valores. Vera falou muito bem sobre gente, é sobre ser humano. Né? Então, acho que esse é o mais importante. Somos todos iguais. Todos nascemos, independente da cor, da orientação sexual, sabe? Da raça. Somos todos iguais, né, perante a qualquer energia superior. Né? Portanto, temos direitos iguais. Claro que cada um tem uma história diferente, e aí é que está a beleza disso tudo. Dentro da sua história, dentro da sua formação como ser humano, da sua formação como profissional, todos têm a contribuir, em qualquer nível da organização. Esse é o grande ponto principal que a gente precisa entender. A mineração é uma indústria muito tradicional. Né? Eu, nos meus 37 anos esse ano, tenho visto uma transformação absolutamente importante, mas muito lenta ainda. Acho que a gente precisa acelerar essa transformação em relação a essa questão de diversidade, inclusão, e aí não é só gênero, é raça. Né? A gente tem muito a avançar nisso. A gente tem que excluir e tem que ignorar muito esses modismos, sabe? Diversidade, inclusão, não. O que é importante, né, para o ser humano? O que é importante, né, nós como contribuintes, né, para essa sociedade? Então, acho que isso que a gente tem que ter em mente. Né? Eu sou muito contra essas frases prontas, sabe? E
de novo, esses clichês, e aí de repente está na moda, não está mais na moda, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não, gente. Sabe, cada um, isso faz parte do negócio, faz parte da nossa natureza humana, faz parte da estratégia do negócio. Então nós, né, numa indústria tão tradicional como a mineração, temos que ser mais ativos como homens e buscar esse espaço. E a gente tem visto um avanço incrível nesse sentido, né? Todas as mulheres que têm dado aí a contribuição na indústria, e não só com posições como CEO, como Ana, como Maria Salom. Eu posso falar aqui diversos nomes, vamos esquecer de diversos nomes, mas em todas as áreas, né? Temos operadoras de caminhões incríveis, né, nas nossas operações, e não importa, né, a função, importa é a contribuição que aquela pessoa está dando para a sua família, para si, para a empresa e para a comunidade. Eu acho que esse é o grande ponto. Os times operacionais, a gente precisa realmente mudar a cabeça. A gente fala muito em meta, sabe, chegar a 30%, 40%. Aí você vai numa área operacional, não tem um banheiro decente, sabe, não tem uma condição correta para as mulheres, o uniforme não é adequado. Isso é inclusão, né? Isso é a falta de inclusão que a gente precisa, como homens, e como líderes, proporcionar e ter isso dentro da estratégia da companhia. A Anglo vive, né, uma situação muito peculiar na África do Sul, que é uma cultura diferente da nossa, e não tem cultura certa ou errada, tem culturas diferentes, como no Peru, Chile, Brasil, Austrália, não importa, são culturas diferentes. Lá nós tivemos casos sérios, né, de assédio, né, de violência sexual, que isso mexe muito com a gente. E nós tomamos posições muito duras, né, em relação a isso. Somos absolutamente intolerantes em relação a isso. Não importa o nível dentro da empresa. Se existe alguma desconfiança, se existe alguma conduta equivocada, inadequada, é tolerância zero. E a gente teve um vídeo, né, e um grupo de homens, de diretores de operação, que se posicionou muito forte em relação a isso dentro da Anglo. Então são essas ações que a gente tem que realmente tomar para si e colocar em prática. Não é só a gente achar que é bonito e não fazer, né? Walk the talk. Então temos que ter isso e tolerância zero. Eu acho que temos uma oportunidade na mineração de mostrar que fazemos, né, a diferença, e dentro da diversidade, inclusão e equidade, o que é mais importante. Muito se fala de diversidade, mas a gente não pode esquecer da equidade, porque, de novo, né, todos temos a contribuir, todos somos iguais. Então, eu paro por aqui, Muricy, e aí depois, no avançar do painel, aí, posso contribuir mais até o fechamento. Muito obrigado, pessoal. Excelente, Rubem. Muito obrigado pela introdução. E eu acho que com esse excelente pano de fundo, a gente pode começar aqui as perguntas. E antes, só queria convidar que as outras perguntas podem ser feitas através do QR Code, para quem está online, ou também no verso do crachá. Por favor, fiquem à vontade. O pessoal vai fazer a curadoria das perguntas e podem trazer aqui para mim, tá? Rafael, eu queria conversar com você para a gente agora tocar na prática, né? O que as empresas estão fazendo para construir essa cultura inclusiva, né? Livre de assédio e, de uma maneira geral, né? Foi falado aqui no primeiro painel, como é que a gente está cuidando dos direitos humanos, né? Uma questão até mais ampla. Show de bola. Bom dia, pessoal. Prazer em falar com todos vocês. Primeiro, uma autodescrição aqui bem rápida. Sou o Rafael Costa, tenho 31 anos, sou especialista de auditoria interna, risco e compliance. Hoje atuo na RH Magnesita. Sou um homem branco, cabelos pretos, estou usando um terno cinza e sapatos marrons. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui. Ontem eu confesso que eu estava em casa ali ensaiando o que seria um discurso bonito, uma palavra impactante para começar, mas aí eu resolvi dar um passo atrás e pensar efetivamente qual que é o propósito daqui. E isso eu percebi muito relacionado ao que foi discutido na primeira palestra. Muito mais do que a gente tentar ficar falando de palavras bonitas e etc., o objetivo aqui é, de fato, entendermos que o debate principal hoje é sobre a dignidade humana. Então, de fato, é muito importante que a gente entenda que, num ambiente corporativo, num contexto social, é impossível que a gente mantenha uma cultura, uma sociedade, onde fatores como aspectos sociais, origem étnica,
gênero, orientação sexual, qualquer seja, que isso seja um fator decisório para saber se aquela pessoa vai ser ou não marginalizada do contexto social, do convívio social e, aqui, especificamente, no contexto organizacional. E, pautado tudo isso, falei, poxa, o ambiente ali, eu acho que a gente já tá avançando, especificamente, eu acho que o mercado de mineração, principalmente, já teve um avanço nesses últimos anos, mas, de fato, a gente ainda tem um caminho bem longo aí, como foi pontuado nos outros momentos. Até trouxe aqui alguns números, alguns dados específicos relacionados a um contexto mais geral sobre questões de DEI, de diversidade, equidade e inclusão, que foram casos práticos, mas eu acho que o pessoal do primeiro painel falou muito bem. É inegável, todo mundo sabe, os benefícios que isso tem, que isso é trazido para uma empresa organizacional. E isso, mais uma vez, voltando à minha frase de início sobre dignidade humana, que, independentemente se não houvesse qualquer resultado positivo para as companhias, para as organizações, aqui a gente está tratando muito do imperativismo, de um imperativo moral, social e humano da questão, porque, independente de qualquer resultado, a dignidade humana tem que ser sempre esse primeiro patamar. Mas aí, especificamente, sem me delongar mais aqui sobre sua pergunta, hoje em dia, na RH Magnesita, a gente trata sobre duas frentes, justamente da forma como foi abordado ali, sobre a questão da gestão de riscos de direitos humanos propriamente dito, como também de como fomentar, de como criar essa cultura de diversidade e inclusão. Eu acredito que assim, as práticas relacionadas à gestão de risco de direitos humanos, provavelmente pelo nível de maturidade de todas as empresas aqui, são bastante similares, e eu trouxe algumas para ilustrar, que a primeira delas é o estabelecimento claro de um código de conduta, e esse código de conduta, na nossa visão, até mesmo enquanto área de compliance, deve ser extremamente elaborado, extremamente conciso nas ideias, mas também deve ser um código de conduta de fácil acesso, porque aí eu permito que qualquer stakeholder tenha noção efetivamente de como aquilo deve ser, como deve funcionar. E, mais uma vez, não adianta eu fazer um para-casa bonito ali se eu não fizer uma divulgação efetiva. Então, nessa seara de gestão de riscos de direitos humanos, a gente tem feito um trabalho enorme de divulgação efetiva. Então, por exemplo, durante os processos de onboarding, etc., a gente entrega para todos os funcionários, qualquer seja a posição, qualquer seja a área. E, por exemplo, nas áreas operacionais, a gente tem agora impresso cartazes grandes sobre código de conduta e a gente tem colocado isso lá. E eu confesso que, agora puxando sardinha um pouco para o lado de compliance, isso tem se mostrado extremamente efetivo, porque as pessoas, principalmente pessoas que estão em localidades diferentes, que é uma realidade muito grande do nosso setor, elas estão tendo um acesso mais efetivo e um acesso mais possível sobre o que são os direitos humanos efetivamente. Então, quando existe uma situação ruim que aconteça ali, ela já está subsidiada por uma informação que ela sabe que deve ser. Especificamente, aqui a gente também tem código de conduta para todos os outros stakeholders, como, por exemplo, os clientes, os fornecedores. Esses códigos eles são específicos para cada grupo, justamente para garantir, isso foi muito bem pontuado na primeira palestra, que toda a nossa cadeia de valor, que é a RH Magnesita como um todo, e todas as suas transações comerciais, vão seguir essa mesma linha de raciocínio, que não basta somente cumprir a lei, mas sim transformar esse mundo, trazer essa excelência que a gente busca. Existem outras ações também, como, por exemplo, a due diligence de todos os parceiros comerciais, o fato da própria empresa ser membro do Pacto Global da ONU, e condução de auditorias internas, auditorias externas, em fornecedores, por exemplo. E nosso objetivo, eu vou falar mais um pouquinho à frente, é garantir uma conscientização e um letramento de todas as pessoas. E aí, agora, já muda até para o segundo tópico da pergunta, que é, efetivamente, o que a RH Magnesita tem feito para trazer essa cultura de diversidade, equidade e inclusão. Aqui, especificamente, eu queria começar falando da nossa estratégia macro, que eu acho que uma mudança que foi fundamental nos últimos anos que a gente fez foi na verdade, colocar a consistência de ações como um pilar essencial para todo esse arcabouço aí de diversidade, equidade e inclusão. O que eu quero dizer com isso? A gente tem feito um trabalho muito grande para colocar as ações recorrentes enquanto fator central ali de toda e qualquer ação que a gente venha fazer. E a ideia disso tudo é muito mais assim, é evitar, por exemplo, que a gente se torne uma empresa onde ações de diversidade, equidade e inclusão sejam, por exemplo, celebradas somente em dias simbólicos ou em dias que sejam
que sejam específicos ali em relação a alguma causa específica. Particularmente, eu confesso que essas ações isoladas, assim, em algumas ocasiões, eu até vejo um caráter meio egóico, que, de fato, não é uma tentativa de mudar, de criar essa cultura, de promover essa cultura, mas muito mais de uma autopromoção. Então, a nossa ideia, efetivamente, foi transformar todo esse arcabouço de ações ao longo do ano. E aí, algumas ações concretas aqui que foram feitas nos últimos anos, na tentativa de, efetivamente, não ficar somente no letramento, na formação, mas também de trazer isso para a realidade das pessoas, porque, assim, a gente pode elaborar ações mirabolantes, etc., mas quem está ali sofrendo preconceito, quem está ali tendo a dignidade humana violada, tem pressa. Então, justamente, por exemplo, nos últimos anos, a gente tem feito investimentos massivos ali na infraestrutura das unidades. Então, a ideia, por exemplo, beleza, a gente quer um ambiente diverso e que inclua as pessoas, mas a gente também tem que fomentar, a gente também tem que possibilitar que essas pessoas consigam vir e trabalhar aqui dentro. Então, por exemplo, isso foi bem falado. Nos últimos anos, a gente criou salas de amamentação nas áreas operacionais. E isso teve um resultado bem legal. De modo igual, a gente também, focando nas áreas operacionais, a gente tem começado um plano, a gente tem começado a construir, na verdade, salas de descanso que são só para mulheres. E aí foi até um exemplo que a gente trouxe, que foi falado também na palestra anterior, relacionado aos banheiros. Obviamente, por exemplo, aqui na cidade industrial, que é o nosso maior arcabouço de pessoas no Brasil, a gente segue todas as leis, todas as NRs, por exemplo, relacionadas à quantidade de banheiros, àquela proporção de banheiros por pessoas que a utilizam. Só que aí, no ano passado, a gente fez um estudo, foi feito um estudo, na verdade, para identificar, beleza, a gente segue a lei, mas essa lei, que talvez seja antiga, não seja tão atualizada, ela é suficiente para garantir o bem-estar dos nossos funcionários? Então, o que a gente fez? Foram identificados em todos os pontos centrais onde haviam mulheres trabalhando, o deslocamento máximo dessas mulheres até o banheiro mais próximo. E aí foi bem interessante, porque, ainda que estivéssemos cumprindo a lei, foi observado situações em que podia, sim, haver melhorias. Então, construímos banheiros, nem que sejam banheiros móveis ali, e isso possibilitou essa ação concreta. Temos também alguns programas de desenvolvimento focados e etc. Vou tentar não me delongar mais, mas, assim, pessoal, no final do dia, só queria complementar dizendo, a gente tem um comitê de diversidade e inclusão. Esse comitê é desde 2019, hoje ele conta com cinco grupos de afinidade, gerações, raça, LGBTI+, gênero e pessoas com deficiência, e o objetivo desse comitê, cada vez mais, fomentar, de fato, esse letramento, essa conscientização e também essa formação das pessoas no que se refere à diversidade, equidade e inclusão. E aí as ações que a gente tem trazido vamos montar um cronograma em geral que todos os grupos de afinidade tenham a possibilidade de, durante todos os meses do ano, ter ações efetivas, como, por exemplo, palestras e etc., para que, efetivamente, a gente consiga promover essa mudança. Excelente, Rafael. Obrigado pelo início. E, Mileipe, queria ouvir um pouquinho o que vocês têm feito na Samarco em relação a isso. Bem, bom dia. Estão me ouvindo? Estão, né? Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria falar que é um grande orgulho estar aqui dividindo esse painel com vocês, estar aqui perante um público tão qualificado, né, falando de um tema que é tão caro para a gente, né? Eu já me apresento aqui rapidamente. Meu nome é Sérgio Mileipe. Eu sou diretor de operações da Samarco Mineração. Hoje, me descrevendo aqui, todo mundo parece que tem o cabelo, né, grisalho, só o Rafael que não, que está pretinho ainda, o cabelo. Mas eu sou um homem branco, com 53 anos, estou vestindo um paletó aqui cinza escuro, chumbo, a calça também, fazendo par. E, mais uma vez, né, reafirmo aqui o grande prazer, a grande honra que é estar aqui, né, trocando ideias e experiências com vocês. Acaba que a experiência da Samarco, ela segue uma receita também de bolo, né? Tudo que o Rafael falou se aplica para a empresa. A empresa vem, durante os últimos anos, se empenhando fortemente em criar uma cultura inclusiva. A gente fala muito de sustentabilidade, a gente fala muito de ter uma mineração mais responsável, né? Diferente, de uma maneira que inclua as pessoas, que pense no futuro, que resguarde as futuras gerações. Então, sob a ótica, né, de um dos maiores valores que a gente tem dentro da companhia, que é respeito à vida, a gente vem desenhando uma série, né, de iniciativas. Eu acho assim que uma que eu vou pensar aqui para a gente falar um pouco mais sobre ela
é exatamente a implantação da due diligence em direitos humanos dentro da companhia. A Vera, não é todo mundo que tem a sorte, de ter um líder de recursos humanos, desenvolvimento organizacional como a Vera. Ela vem puxando isso, e é sob esse guarda-chuva dos direitos humanos que a gente vem fazendo uma série de iniciativas. Entre elas está lá a nossa política de direitos humanos, o nosso comitê de diversidade está lá. A gente implantou a política agora, e dentro dessa política a gente vê uma série de questões que estão conectadas diretamente com a nossa própria operação e a nossa própria cadeia de suprimentos. Então, eu acho que esse é um dos passos mais importantes para a gente dar sustentabilidade a esses movimentos que a gente faz hoje. É enxergar direitos humanos como um dever, um dever das companhias, e enxergar isso como uma coisa a se fazer que vai trazer resultado no curto, no médio e no longo prazo. Mas, assim, falando sobre temas específicos, a gente tem o nosso comitê de conduta, que trabalha efetivamente em cima desses casos de questões relacionadas a assédio. E eu acho assim, que o nosso grande sucesso hoje, e eu vou tentar, aqui, Muricy, você me ajuda, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais prática e menos conceitual, para que a gente possa, de fato, aprofundar. Mas a gente fala muito mais em respeito do que em problema, em palavras negativas, que podem gerar algum tipo de reação. Então, assim, falando sobre infraestrutura, a gente tem investimentos pesados também, porque quando a gente olhou para os programas que a gente queria implantar, e a gente implantou programas, por exemplo, de contratar só operadoras para equipamentos fora de estrada, e a gente falou assim, não, beleza, mas quando esse pessoal chegar aqui, a gente vai fazer o quê? Na mina inteira tem 2 pontos de banheiro. Isso não vai ser o suficiente para poder atender essa demanda. Então, é investimento pesado, é planejamento. A gente tem investido em programas de porta de entrada. Eu acho que eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, porque quando a gente, eventualmente, vai ao mercado para buscar profissionais, nem sempre a gente recebe uma quantidade de currículos que atendam uma determinada demanda que seja compatível. Então, você tem que acabar garimpando muito mais em alguns grupos, e esse tipo de dificuldade faz com que você pense em trazer pessoas que não têm a experiência. Você se planeja, você antecipa uma demanda, traz pessoas sem a experiência necessária e forma aquelas pessoas internamente. Então, a gente tem feito bastante isso, com uma série de grupos, e a gente tem obtido muito sucesso. O meu CEO ali, Rodrigo, me provocou para falar sobre resultados, mas eu acho que a última parte, eu vou deixar um pouquinho para falar sobre resultados práticos. Então, assim, falando sobre essa ótica de estar fazendo alguma coisa diferente, de querer ser melhor, a gente faz tudo isso que o Rafael falou. Só que eu queria trazer uma outra visão também que a gente tem adotado dentro da companhia, que é a visão de riscos. A gente entende também que o não cumprimento de práticas mínimas de direitos humanos e, eventualmente, de questões relacionadas a assédio, ou até mesmo de violência contra qualquer um que seja, é um risco para a reputação da companhia. Então, a gente tem, eu estava vendo aqui hoje, eu acho que estava o Isaac, o Volber, são os caras que tomam conta da nossa operação, da nossa gestão de riscos dentro da operação. A gente tem riscos específicos para isso. A gente avalia cada uma dos gatilhos que podem gerar uma crise relacionada a tanto a ferir direitos humanos ou criar situações constrangedoras para os nossos empregados ou para qualquer um público que interaja com a gente. Então, a gente faz isso com uma metodologia muito forte. Eu mesmo estava, acho que foi na segunda-feira, a Érica estava comigo, a Érica está aí também. A gente estava tendo uma discussão sobre uma revisão do nosso risco de direitos humanos. E lá, em algum momento, a gente vai num detalhe tão grande que é falar sobre eventual uso de força. Como é que a gente se protege de um eventual risco de força? A gente sabe que, às vezes, você olha nos noticiários e tem algum exemplo de uma grande empresa cujo profissional da segurança patrimonial acabou cometendo algum excesso, e a gente vê o resultado negativo que se traz para as empresas. Então, a gente consegue, a ponto de chegar no detalhe de falar, então, como é que a gente coíbe esse tipo de comportamento? Além do treinamento, obviamente, que é o necessário, o mínimo necessário, a gente começou a adotar
câmeras corporais em todos os nossos vigilantes. Então, todo mundo que tem contato com o público, que aborda público, ou quer seja um invasor, eles carregam uma câmera corporal para poder fazer o registro de toda a abordagem e garantir que aquilo está sendo feito de acordo com o que a gente espera, né, de respeito, de tratamento adequado para as pessoas. Então, assim, acho que são várias iniciativas, né? A gente, se ficar falando aqui, a gente vai tomar todo o tempo do painel, mas é muito em linha, né, com o que o Rafael trouxe e trazendo essa ótica de também analisar sobre o viés do risco. Excelente, Mileipe, muito obrigado. Rubem, gostaria de comentar o que vocês têm feito na Anglo? Vou comentar também para a gente também não... Está sem áudio, Rubem. Não sei se você está no mudo. Está escutando? Agora foi. Agora foi. Então, eu não vou passar também por todas as iniciativas, como ele falou, são várias, né? E muitas delas são muito parecidas, né? Centro de Desenvolvimento, Mulher, Código de Conduta, isso tudo, todas as empresas têm. Mas uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que é super importante, e para a gente realmente ter o entendimento e poder exercer a liderança como devemos exercer, é a questão da segurança psicológica para colocar os temas sobre a mesa, né? Que passa muito pela cultura da empresa, né? Da cultura das empresas. Se a gente não tiver isso, a gente pode ter todos os mecanismos, todos os canais, mas se as pessoas não se expressarem, não se sentirem à vontade para isso, a gente não vai evoluir. Então, acho que esse ponto, a gente fala muito em segurança operacional, mas tem a segurança psicológica, que é a cultura da empresa. As pessoas têm que colocar isso. O assédio moral, ele é muito presente em todos os ambientes, né, do mundo, porque as pessoas têm sensibilidades diferentes. Então, a gente tem que entender e respeitar isso, né? Então, um líder, seja homem ou seja mulher, ou qualquer gênero, nós temos que perceber isso, né? O funcionário, as funcionárias, né, a equipe, eles têm que ter um ambiente seguro para poder se expressar. E falar, olha, aquele tom que você me falou não é o adequado, né? É assim que a gente vai conseguir realmente entender essa questão de discriminação, a questão do assédio moral, do assédio sexual, né? Tem essa questão, né? O olhar malicioso do homem em relação à mulher. Isso não é permitido mais, isso não existe mais, né? A gente tem que ter essa abertura e o homem tem que se posicionar em relação a isso. Direitos humanos é outro tema extremamente importante, né? Que a gente tem relacionamentos com comunidades e, de novo, são percepções diferentes. Então temos que entender isso. Qual que é a percepção do outro? É se colocar no lugar do outro para entender essa percepção e aí trabalhar nos mecanismos, na cultura, na liderança, nos procedimentos, em tudo que a gente faz para poder lidar com essa situação. A gente, só para terminar essa contribuição, eu falei de banheiros, né? O Miel falou de banheiro, o Rafael falou de banheiro, todo mundo falou de banheiro. E eu me lembrei de um filme que é Estrelas Além do Tempo, não sei se vocês já viram, é um filme super interessante da NASA, na década de 60, né? Onde tinham 3 cientistas maravilhosas, né? Super competentes, fazendo a diferença na NASA. Só que o banheiro era muito longe, né, do centro, né, de estudo, de trabalho. O Kevin Costner era o chefe lá da área, e ele briga com ela, e muito agressiva. Por que você está demorando tanto? Por que você está demorando tanto a voltar, não sei o quê? E ela falou, porque o meu banheiro fica não sei quanto tempo daqui. Eu tenho que ir lá e voltar, porque eu estou grávida. Então, assim, isso na década de 60, né, e isso foi um caso real. Olha como é que a gente está atrasado nisso, né? Nós estamos em 2025. E a gente ainda não tem isso de uma forma clara, e agora que a gente está buscando, né, catch up, como fala aqui em inglês, nessa questão. Tem muito caminho para a gente percorrer ainda nessa área. Excelente, Rubem. Muito obrigado pelas contribuições. Fica claro aqui, né, que a gente precisa realmente cuidar do ambiente, né, para que esse ambiente seja acolhedor e possa realmente receber todos os grupos, incluindo os minorizados, né, de uma forma respeitosa e saudável. Aproveitando o gancho que o Rubem me deu aqui, Mileipe, queria perguntar para você, como é que vocês... Porque a gente sabe que esse tema realmente ele é desafiador, a despeito de todo o investimento, o letramento, muitas vezes a gente se depara com situações, né, de quebra dessas regras, né, um ato discriminatório, né, um preconceito.
E eu queria saber como é que vocês, lá na Samarcom, têm lidado com isso, qual que é o processo, né, para você garantir um ambiente livre de assédio e discriminação e até mesmo retaliação. Claro que, quando a gente fala sobre essas questões, a gente está trazendo à luz uma mudança cultural. Tudo que a gente vê hoje, no passado, há 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, a gente sequer falava sobre isso. Então, eu acho que o grande desenvolvimento que a gente teve ao longo desses últimos anos, ele vem atrelado, de fato, a uma questão de uma mudança cultural. E mudança cultural a gente não faz da noite para o dia. A gente já vem trabalhando, mais uma vez a Vera, sempre a Vera. Obviamente que o Rodrigo é o nosso CEO, ele quem puxa essas questões, mas já vem trabalhando há anos, tentando trazer para dentro da cultura da empresa alguns traços que sejam mais adequados à nossa realidade atual. A gente está sempre em mutação, a gente está sempre mudando, o mundo muda, a gente precisa seguir. Então, eu acho que um dos grandes esforços que a gente tem é de letramento, de fato. O público dentro da mineração hoje ainda é um público que tem um perfil mais parecido com o nosso aqui, por exemplo, Muricy. Pessoas um pouco mais velhas, muitos homens, então tem um trabalho constante de evolução a ser feito. Então, tem uma série de questões que estão sendo tratadas hoje, uma série de programas, a gente faz isso não só com os nossos profissionais próprios, mas a gente está levando essa mensagem para os contratados, a gente tem uma série de comitês internos para tratar essas questões, que envolvem várias pessoas. Estou vendo o meu time aqui, tem 3 ou 4 pessoas do meu time sentadas ali, eles estão diretamente envolvidos nesses comitês. A gente tem uma preocupação tremenda em trazer letramento, em trazer a ótica do viés inconsciente. Eu mesmo caí nessa, eu já fui, em algum momento, me testar. Tem alguns testes no YouTube, que você começa a assistir um videozinho e, no final das contas, ele te faz uma pergunta, e eu mesmo me vi caindo numa pergunta que eu respondi errado. E ali foi um grande estalo para mim. E a nossa principal preocupação hoje é despertar nas pessoas esses autoconhecimentos, o autoconhecimento de que o viés inconsciente, ele está ali, ele não é necessariamente uma coisa que a pessoa escolheu ter, mas ela foi aquele pensamento que não é adequado, foi construído ao longo do relacionamento dele de uma vida inteira, dentro de uma sociedade que deixava algumas mensagens desagradáveis e que aquilo passava a ser natural. E a gente tem feito um trabalho muito grande, junto em especial com os homens da companhia, porque talvez sejam eles os profissionais que mais carregam esses viés. Obviamente que isso não é limitado a esse grupo, mas tem também a questão associada ao gênero. Então, a gente tem trabalhado muito forte. E, assim, falando sobre como é que a gente lida com essas questões, tirando já o fato de que a gente tem treinamento e conscientização como pilar fundamental dessa mudança de cultura, a gente tem também um canal de ética muito forte. Hoje, alguém que falou aqui antes de mim, não sei se foi a Ana, acho que foi a Ana, a gente leva muito a sério toda e qualquer denúncia envolvendo qualquer coisa. Qualquer assunto que a pessoa se sinta de alguma forma prejudicada ou entenda que isso está prejudicando a companhia ou o time, ela tem o direito e o dever de ir lá e comunicar dentro dos nossos canais aquilo que está incomodando. E tem um processo de investigação muito pesado. Eu sei que, mais uma vez, no nosso comitê de ética, Rodrigo e Vera fazem parte. A gente, depois de uma campanha muito severa ao longo dos últimos 2 anos, a gente percebe que o número de casos reportados dentro do canal de ética, ele vem aumentando gradativamente. Na verdade, aumentou, acho que 43% de um ano para o outro. Me corrija aí, Vera, se eu estiver errado. Mas aumentou de 23 para 24, de 22 para 23, perdão, 43%. Mas é porque, a partir desse momento, estava tendo mais casos, estava acontecendo mais coisa errada na companhia? Não, as pessoas passaram a ter confiança de que a identidade delas seria preservada, de que a gente, de fato, pegaria aquela informação
e faria uma investigação profunda. E, mais uma vez, eu acho que foi a Ana. A Ana já matou aqui quando ela fez a abertura dela, e a gente tem adotado uma postura de tolerância zero para esses casos. Obviamente que a gente investiga, tem coisa que procede, tem coisa que não procede, mas tudo aquilo que é julgado procedente pelos nossos comitês, eles têm tido um tratamento muito severo, de tolerância zero, e eu acho que a gente tem, de alguma forma, obtido sucesso. Eu vou deixar o Rafael falar, se der tempo, no final eu dou o exemplo, eu dou um testemunho do que eu presenciei semana passada. Não, excelente. E é interessante porque, mesmo nos dias atuais, talvez não para esse grupo que esteja bem inteirado com esse tema, mas a gente ainda vê a própria vítima não reconhecendo aquela atitude como uma atitude assediosa. Isso, para mim, é muito impactante, Ainda nos dias de hoje, a gente ter uma pessoa vítima de um assédio e não reconhecendo aquilo como um assédio. Mas, Rafael, aproveitando a sua experiência na área de compliance, o que vocês têm feito na RHI? Então, a gente tem feito uma divulgação massiva, de fato, do nosso canal de denúncia, e dos últimos anos a gente tem percebido, similar também, a um número de reportes maiores, de denúncias maior. E é muito interessante porque, de fato, esse aumento ele não está associado, igual foi comentado, ao fato de que isso não existia. Na verdade, é que sempre existiu, mas isso sempre era velado. Então, as pessoas, quando não sabiam, não conheciam ali quais que seriam seus direitos, quais que seriam os comportamentos esperados dentro da empresa, e até mesmo na questão de gerações anteriores, daquela figura autoritária de que o grito é permitido, a assédio moral é permitido. Então, com essa conscientização que vem acontecendo paulatinamente, esses números aumentaram, só que isso, de fato, obviamente, a gente analisa junto a outros fatores, mas a gente percebe como um resultado bom de uma efetividade de um canal de denúncias. Um trabalho específico de compliance que a gente tem feito desde 2023, que eu acho bem legal, a minha área, a gente atende tanto a América do Sul quanto a América do Norte. Então, desde 2023, a gente tem ido presencialmente nas localidades para fazer treinamentos sobre compliance que a gente aborda. Direitos humanos, assédio moral, assédio sexual, todos esses temas extremamente importantes. E o objetivo é dar uma cara, a gente tenta humanizar o canal de denúncia. O que a gente mais ouve ali não confio para mim é muito difícil confiar no canal de denúncia. A partir do momento que vocês vêm aqui, eu sei pelo menos quem que está olhando a minha denúncia. A gente explica todo o cenário de independência, de como isso funciona. E esse trabalho, teve sem mais delongas, mas teve um caso específico que eu achei bem legal, que me chama a atenção. Nós treinamos cerca de 1.300 colaboradores desde 2023. Numa das visitas que a gente foi ao interior da Bahia, e isso até reforça, é muito necessário que essas conscientizações atendam ao público-alvo ali, que sejam customizadas de acordo com a realidade local. Mas no intervalo entre dois treinamentos, 2 sessões que a gente ia fazer, estava lá fora e um funcionário veio conversar comigo. Bate-papo mesmo, ele sem firula, assim dizendo, ele virou para mim, cara, eu não sei como agir, por quê? Eu estou num grupo de amigos aqui dentro da empresa, é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece e etc. Eu estou num grupo de amigos que o pessoal constantemente fica fazendo piadas sobre outro colaborador em relação à orientação sexual dele. Qual que foi a frase dele? Eu participo disso justamente porque, se eu não participar dessas zoações, dessa zombaria, eu não me sinto pertencente àquele grupo. Então, ainda que eu não concorde, eu acabo perpetuando aquela ação justamente por entender que, se eu não fizer, eu vou ser marginalizado tal qual a própria pessoa que está sendo alvo de alguma coisa ali. Eu acho que isso casa exatamente com tudo que a gente está conversando, que é justamente o papel de homens, principalmente, e, na verdade, até abrangendo um pouco mais, pessoas que não têm lugar de fala, patrocinarem, de fato, essas causas, que, assim, o exemplo, ele, de fato, não é uma palavra bonita, um clichê, mas o exemplo arrasta. Então, a partir do momento que, de fato, ainda que eu não saiba, que eu não seja pertencente, não tenha lugar de fala, mas que eu traga isso como uma proposta minha, principalmente na liderança, eu acho que a gente consegue um cenário bem melhor, de fato, nas coisas. Excelente. Obrigado, Rafael. E, Rubem, queria te ouvir também sobre esse tema e aproveitar já para fazer o gancho para uma próxima pergunta, que é justamente esse final da fala do Rafael, o papel da liderança, né? O papel dos homens, como você citou no início, na introdução, como aliados a esse tema, e dos funcionários, de um modo geral, né, não pertencentes a esses grupos minorizados. Enfim, queria te ouvir um pouco
as práticas da Anglo em relação à prevenção do assédio e discriminação e o papel aí da liderança e dos homens em relação a esse tema, de uma forma geral. Por favor. Acho que a primeira palavra, né, a gente já falou sobre tolerância zero, né, parece que a Ana também comentou isso, e de fato é isso. Né? Dentro do comitê executivo da AMP, do CEO, nós do comitê e todos os outros negócios, a tolerância de fato é zero. Né? Então, eu na minha vida profissional já tomei decisões em relação a isso, né, em relação a pessoas de alta, dentro da organização com alto cargo, em função de tolerância zero. Né? Não tem conversa, porque isso fere o valor. Né? Isso fere o valor da companhia, fere o valor de cada um de nós como pessoa. Então, a tolerância zero, e esse exemplo, né, o Rafael comentou, é clichê, mas é isso mesmo, a palavra convence, o exemplo arrasta. E tem que vir de cima. Né? O CEO tem que determinar o tom, né, as políticas, o código de conduta, e aquilo ali tem que ser seguido, não tem conversa. Sabe? Não dá para desviar por aqui ou por ali. Não existe, né, pessoa meio grávida, né? Porque é o código de conduta da companhia, são os valores da companhia, né? Isso é debatido a nível de conselho, a nível de comitê executivo, né? Cada país com o seu CEO, a Ana com a equipe dela, né? O Patrício, que é do Chile, com a equipe dele, o Tony do Peru com a equipe dele. Todos têm o mesmo entendimento da companhia. O código de conduta é um só, é aprovado pelo conselho, né, com regras claras. Esse é o nosso papel como líder. Esses são os comportamentos e as atitudes esperadas de um líder. Né? Liderança não é um título, né? Liderança é uma escolha. Então, vamos exercer essa liderança da forma correta e ser intencional. Né? Voltando a minha referência do filme, é o Kevin Costner, quando ele escuta aquilo daquela mulher negra, né, que o banheiro dela era muito longe, ele pega alguma coisa, acho que era uma cadeira, não sei, ele destrói a placa de banheiro de branco, né, de mulheres brancas. Né? Então é tomar atitude, é resolver. Eu quando eu era CEO do Nióbio Fosfatos, negócio que nós vendemos, eu resolvi um dia visitar, né, claro, né, com ninguém presente dentro do banheiro das mulheres, né? Mas, não tem ninguém, vamos fazer uma visita, né? Depois fomos no banheiro dos homens. Inadmissível o que a gente viu lá, né? Inadmissível, né? Em termos de condição, né? Para as pessoas, né? Os direitos humanos das pessoas. Então, tem que ter essa intencionalidade, tem que ter isso de forma muito clara. A liderança tem que exercer o seu papel, tem que exercer tem que dar o exemplo, né? Tem que ter a sua atitude, o comportamento. A cultura é feita de comportamentos. Não adianta nada a gente determinar qual vai ser a cultura dessa empresa, valores na parede, um propósito muito bonito, se aquilo não se transcreve, se transforma em atitude, né? E comportamentos em relação à discriminação, em relação à inclusão, diversidade, de raça. Esse é outro problema que a gente vive no Brasil, que a gente fala pouco, né? Tem muita coisa também de propaganda, né? De raça, mas na verdade a gente eu acho que está numa jornada ainda muito lenta em relação a essa questão. A gente precisa ser mais intencional nisso também, né? Então acho que o papel da liderança é simplesmente, isso faz parte da estratégia do negócio. Hoje em dia, a gente tinha, né, a Ana sabe, a gente tinha um CEO, né, aqui que falava que as pessoas são um negócio. Né? E é isso, né? Não tem essa história das pessoas serem os ativos. As pessoas são os negócios. Né? A gente pode ter o melhor processo, melhor, né, equipamento, melhor mina, né, o melhor teor. Se a gente não tiver as pessoas confiáveis, as pessoas corretas, nas funções corretas, pessoas com os valores corretos, não vai funcionar. Então, as pessoas são o negócio, as pessoas fazem a diferença. Vera falou sobre isso, né? Gente, é isso que faz a diferença. E, portanto, o líder tem que cuidar de pessoas. Né? O líder tem que cuidar de pessoas. A gente tem como valor, né, cuidar e respeitar, né? Care and respect, em inglês. E eu tenho falado muito para o pessoal todo que a gente tem que ser mais ousado. A gente, né, em inglês também, eu vou falar termos de inglês, fica mais dare to care, que é ousar em cuidar. Né? Nós temos que ousar mais em cuidar das pessoas, em todas as dimensões do ser humano.
Se a gente exerce esse papel como líder, né, a gente com certeza vai ter um ambiente de trabalho mais saudável, vai gerar mais resultado, as pessoas vão estar mais satisfeitas, vão se desenvolver, né, cada um dentro da sua jornada. Então, acho que esse é o grande papel nosso como líderes, sejamos homens, mulheres ou qualquer gênero. Ótimo, obrigado, Rubem. Mileipe, queria ouvir um pouquinho você sobre o nosso papel, o papel da liderança nesse tema. Eu acho que eu choveria no molhado se eu falasse qualquer coisa adicional que o Rubem já falou sobre o papel da liderança, né? É extremamente necessário e fundamental, né? Liderança não se dá através de palavras, se dá através do exemplo, mas o Rubem já falou sobre isso e eu assino embaixo. Acho que é através da liderança que a gente vai transformar, que a gente vai mudar a cultura e que a gente vai encontrar esse lugar que a gente tanto almeja chegar. Mas eu queria pegar o gancho da fala que eu deixei de fazer na pergunta anterior, não vou fugir da pergunta, no final eu conecto, mas eu queria dividir uma experiência que eu tive, no sentido aqui de tentar atrair mais aliados, né, para o que a gente debate aqui hoje. Né, na semana passada eu tive a oportunidade de estar aguardando um voo, né, de Belo Horizonte para Vitória, e nisso eu encontrei com uma pessoa que trabalha, né, comigo, lá na Samarco, e o voo estava atrasado e a gente começou a conversar. E ao longo da conversa, né, naturalmente, a gente acabou chegando em diversidade, equidade e inclusão, falou sobre direitos humanos, a gente falou sobre assédio. E aí, eu não sei, né, o que deu nessa pessoa, ela é uma jovem, bonita, né, e ela resolveu abrir o coração. E ela me contou, né, com detalhes, tudo o que ela passou dentro da Samarco, né, durante os mais de 10 anos que ela está lá. Jovem, bonita, você imagina, né? Então, ela tinha repertório para me contar. E eu te falo que aquilo foi um soco no estômago para mim, porque eu não imaginava que fosse daquele jeito. Quando você ouve o testemunho de uma pessoa dizendo que, inclusive, o marido dela já tinha pedido para ela deixar o emprego, porque ela levava essas questões para dentro de casa, e que o marido dela ficava muito bravo com isso, e ela negava porque ela gosta de trabalhar lá, apesar de ter passado por isso tudo, ela gosta de trabalhar lá, ela se sente respeitada por, sei lá, 99% das pessoas, mas teve alguns casos, ela me citou nomes, e eu só dou graças a Deus por esses nomes não estarem mais lá. E dentro dos nomes que me citaram, era gente que tinha estrela no ombro. Então, esse tipo de coisa, né, parece que a gente acha que é de um tamanho, mas no final do dia tem um tamanho maior do que a gente possa imaginar, porque talvez, quando a gente vê esse número crescente a gente já falou sobre isso, de denúncias dentro dos nossos canais, tá aí, as pessoas estão se sentindo confiantes. Eu gostei que a pessoa se sentiu extremamente confiante de me contar uma coisa que ela, no passado, né, ela falou assim, né, isso tudo aconteceu há vários anos atrás, e hoje em dia, foi a parte boa da história, né, hoje em dia, não me sinto mais assim, eu não tenho tido nenhuma experiência dessa, e teria muita confiança em reportar se acontecesse algo semelhante novamente. Então, eu acho que está aí o papel da liderança agora, né, de estar próximo dos times, né, tentar entender o que acontece e transmitir confiança, transmitir um real significado de que você se importa com ela. A pessoa tem que entender tem que acreditar que você se importa com ela. A partir do momento que ela acreditar nisso, eu acho que a gente vai conseguir avançar em muitos casos. Então, eu faço assim um chamamento aqui a toda a liderança presente, né? Exerça a sua liderança, dê o seu exemplo, ouça as pessoas e cuide legitimamente delas, né? A gente só tem a ganhar se a gente for conduzir as nossas ações dessa maneira. Excelente, Mileipe, muito bom ouvir isso. Mais do que canais de denúncia, linha ética, quando você desenvolve essas relações de confiança, aí sim a gente está indo para um outro cenário, né, onde as pessoas realmente estão confortáveis ali no ambiente em que estão inseridas.
A gente está partindo para os minutos finais aqui, e a gente já falou muito, né, das práticas, falamos como é que a gente previne, né, o assédio, o nosso papel, mas a gente queria também falar um pouco dos resultados, né? Quais foram os resultados já alcançados pelas empresas relacionados a esse tema? E eu queria conversar com você, Rafael. Então, eu acho que, assim, em todas as outras falas, eu acho que o próprio canal de denúncia, o retorno que tem ocorrido, isso já é um resultado. Até mesmo fazendo um paralelo breve com a sua frase, quando a gente fala de canal de denúncia, a gente está tratando efetivamente do que chegou. Então, de fato, existem aquelas agendas ocultas ali do que a gente nem fica sabendo. Então, fazer essa mensuração da inefetividade é difícil porque realmente a gente às vezes nem sabe. Então, nesse papel, a gente tem que, de fato, tentar criar métricas que vão nos auxiliar a medir se essas ações que a gente fala, que a gente prega, estão sendo efetivas. Porque não adianta nada criar um arcabouço de ações aí, que no final do dia elas não estão resolvendo nada. Corporativamente, acredito que a grande maioria das empresas aqui, temos metas globais relacionadas à diversidade, equidade e inclusão. A principal delas é a diversidade de gênero, que hoje é específica para a liderança sênior. Foi estabelecido um target de 33% até 2025. Hoje a gente já caminhou bem, já estamos aí no final, já estamos em quase 30%, e ainda não batemos a meta, mas considerando de onde que a gente começou, é um avanço grande. Sênior e engajamento de blue collars, que seria da parte operacional. Essas especificamente são globais. Só que a RHI, ela permite, obviamente, que cada região crie ali suas metas locais, obviamente até considerando a realidade de cada localidade. Aqui, especificamente, mais cedo eu comentei sobre o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, que é composto por 5 grupos de afinidade. Para todos os grupos, exceto o LGBTI+, eu vou discorrer um pouquinho, a gente tem números medindo como estão esse andamento, essa evolução. Então, por exemplo, quando a gente faz um workshop anual para todos os membros do comitê ali, a gente avalia todas essas ações também com base nos resultados que estão sendo alcançados. Então, se de um ano, por exemplo, de um ano para o outro, por exemplo, a gente percebe que a gente não conseguiu e que a gente não melhorou absolutamente nada, que eu não vou ser hipócrita de falar que isso não acontece, a gente dá um passo para trás e faz todo um novo caminho ali para tentar enxergar algo que seja efetivamente válido, que vai trazer resultado. E até fazendo um pequeno comentário, por exemplo, especificamente sobre LGBTI+. Até então, a gente não tinha os dados para isso. Por quê? Isso é uma inferência nossa, tá? Isso a gente tem tentado desenvolver. Que as pessoas ainda não se sentem confortáveis para se declarar de alguma maneira. Então, ainda que isso seja um dado extremamente confidencial, ainda que isso que a gente tome todas as medidas possíveis e passíveis de não vazamento, esse tema especificamente não é feito pelas pessoas, as pessoas não se sentem à vontade. Inclusive, no ano passado, a gente fez até uma campanha que eu achei, assim, puxando sardinha para casa, a gente fez uma campanha no mês do orgulho LGBTI+, que era justamente uma cadeira vazia, porque em todos os outros meses a gente consegue uma mulher, por exemplo, não que seja fácil, de maneira alguma estou falando isso, mas a gente consegue uma mulher para dar um depoimento, a gente consegue uma pessoa de uma raça determinada para dar um depoimento, mas especificamente disso a gente não conseguia. Então, essa mensuração é até difícil. E aí eu vou falar uma autoavaliação também. A gente, enquanto empresa, a gente não estava se sentindo tão preparado para lidar com esses resultados. No sentido, quando a gente receber isso, o que a gente vai fazer com isso? Então, a gente preparou todo esse caminho e a gente está começando. Mas, de uma maneira geral, essas seriam as nossas metas e mensurações. Excelente. Mileipe, na Samarco, como que tem sido o impacto dessas iniciativas? Bem, vamos lá. Eu podia até ficar aqui gastando os últimos 5 minutos, não, 5 não, 2, né, porque eu vou ter que deixar o Rubem falar e você encerrar, né? Mas eu podia estar falando aqui sobre os avanços que a gente teve do ponto de vista de proporções. Eu podia estar falando, a gente aumentou a representatividade de mulheres, dobrou nos últimos 2 anos, né? Pouco ainda, mas saiu de 12% e foi para 25%. Podia falar sobre isso, mas eu acho que isso aí, mais uma vez, não ia gerar a reflexão que eu gostaria de deixar aqui agora. Queria trazer um exemplo real. Aqui na plateia, tem uma pessoa que trabalha comigo que chama Ive.
Ela está lá, ó. Se identifica aí, Ive. Essa aí, simplesmente, foi a primeira mulher a ocupar a posição de gerente de manutenção das pelotizações do Porto. E eu falo que é uma cadeira extremamente difícil, porque eu sentei nela. Eu passei, acho que os piores anos da minha vida profissional, eu passei sentado naquela cadeira de gerente de manutenção. Você ri, né? Mas eu já chorei muito. Então, a partir do momento em que ela chegou, eu posso trazer números. Eu vou te falar, o que se espera de um gerente de manutenção? Se espera disponibilidade de planta. Bateu o recorde de disponibilidade de planta de pelotização. É uma das grandes referências hoje em pelotização, essa marca, né? Plantas Industriais Jubu. Ive que está no comando. Quando a gente fala de clima organizacional, nunca teve uma nota tão alta. E eu perseguia essa nota. Eu tinha boas notas à época, mas recorde bateu, está lá na mão da Ive. Quando a gente fala de taxa de frequência de acidente, um dos menores índices de frequência de acidente que a gente reportou aí ao longo do ano, de toda a história, toda a série histórica, está lá, está na mão da Ive. Então, assim, obrigado, Ive, por querer fazer parte do meu time e contribuir assim, de uma maneira tão efetiva para os resultados da empresa. Excelente. É isso, acho que as palmas estão de bom tamanho para mim. Excelente, excelente, Mileipe. Obrigado, Ive, e parabéns por ser um exemplo aqui a todos nós. Rubem, queria te ouvir um pouquinho sobre esse tema. Então, acho que, mais uma vez, é uma jornada que estamos, né? Eu não vejo a Anglo hoje, né? Eu tenho 13 anos de companhia, tem sido uma jornada. A gente já tem hoje, metade do nosso conselho de administração são mulheres. Algumas negras, outras não. Então, isso eu percebo, eu tenho, né, uma relação próxima do Conselho, participo do Comitê de Sustentabilidade do Conselho, e a gente vê a riqueza, né, de experiência e de percepções. Então, acho que isso, eu acho que a gente nunca teve um Conselho tão bem estruturado, né? Então, 50% mulheres, né, de uma forma bem clara. O Comitê Executivo, a gente não está em 50%, mas a gente está caminhando, a gente está com 40%. Né? Então, também foi uma grande evolução. A minha equipe direta, também nós estamos em 50%. Né? E aí o Milei falou da Ive, eu vou falar da Ana, né, que está aí com vocês. Né? A Ana, primeira presidente do Brasil, né? Primeira presidente do IDRAM, né? Dá uma salva de palmas para a Ana também. Né? E com um resultado absolutamente irreparável. Né? Resultado hoje do negócio do Brasil é o melhor resultado da AMCO. Simples quanto isso. Né? Ela assumiu, tem 1 ano e 3 meses, né? 1 ano e 4 meses, por aí. Então é isso. É você realmente acreditar e dar oportunidade que o resultado vem. A gente tem várias pesquisas, BCG, McKinsey, você pode escolher, né, que fala assim, a diversidade traz resultado. E por que traz resultado? Porque as mulheres são melhores que os homens? Não, porque são percepções diferentes. Todos temos as nossas contribuições, como eu falei no início. Então são percepções, são olhares diferentes, são sensibilidades diferentes. E o mundo é um mundo muito complexo. A gente está vivendo um mundo meio maluco, né? Eu agora, dos meus 60 anos, comparando aí a evolução do mundo, esse mundo está muito doido, né, gente? Pelo amor de Deus. É muita polarização, é guerra, sabe? É muito haters aqui, haters ali. Então, assim, o mundo está muito difícil, né? O contexto econômico está muito difícil, o contexto geopolítico está muito difícil. Então, a gente precisa ter o quê? Informações e percepções diferentes. E a diversidade traz isso, não só de gênero, como de raça, né? Então, eu acho que o caminho tá bem trilhado, a gente precisa ser mais intencional, né? Eu vejo nas empresas, e na ANA também não é diferente, né? A ANA tem a meta dela aqui do Brasil, de mulheres. A gente precisa evoluir em todas as camadas da organização. A gente tem a tendência de mostrar mais conselho, comitê executivo, gerentes, mas é a turma, né? Como o Milei falou, a turma que está ali, né, realmente com a mão na massa. A gente tem um programa
A gente teve um programa no Peru, que são as mulheres de Moquegua. Moquegua é uma cidade onde é a cidade mais próxima da mina. E elas é um grupo que foi treinado para poder, não para poder dirigir caminhão, porque lá é autônomo, 100% autônomo, mas para poder, você precisa ter uma capacidade, né, de pilotar um caminhão quando, né, o sistema de autonomia não funcionar. Elas são as especialistas nessa área, são as mulheres de Moquegua, né? No Chile a gente também teve um programa específico. Então acho que as iniciativas acontecem, né? A gente precisa, mais uma vez, permear isso para toda a organização. Qual que é o sonho, né? O sonho é que seja aí, né, 50-50, e a gente não está lá ainda, né? 50-50, esse é o sonho, porque são todos iguais, né? Qual que é a proporção, né? Mulheres, homens e diversos gêneros. É isso, então a gente precisa buscar essa diversidade, ser mais intencional na raça, né? Eu tive uma experiência no Brasil, num processo de seleção para um diretor de recursos humanos, várias entrevistas, e aí de repente me aparece, né, um candidato que foi operador, que trabalhou de turno, né, que passou fome, sabe, que é negro, né, que teve todas as condições contrárias à vida, né, em termos de valores, foi vencendo na vida, fez mestrado, fez doutorado, sabe, morou no exterior. A contribuição de uma pessoa como essa é absolutamente fenomenal, né, por tudo que passou na vida, por todo o sofrimento que passou na vida. Isso é muito positivo para as empresas. Porque o mundo está complexo, é o tal do mundo VUCA, aí tem gente que adiciona mais uma letrinha, né, que é ágil, que é não sei o quê, não importa, o mundo está difícil, está difícil viver, né, gente? Então a gente precisa ter essa diversidade para poder realmente gerar valor para a sociedade e gerar o bem. Não, tem vários números, mas eu acho que eu paro por aí, Maurício. Muito bom, Rubem. Com isso, a gente, infelizmente, o tempo se esgotou aqui, passou uma hora muito rápida. Tínhamos muitas outras perguntas, mas, enfim, acho que foi muito bom. Rubem, quer falar? Claro. Posso só falar uma frase assim, que me veio na cabeça, que eu acho que é importante para a gente encerrar antes de você fazer o fechamento. Eu acho que, então é isso. Quer dizer, a minha mensagem como patrono do painel, então, primeiro eu queria agradecer a todos vocês, ao IBRAM pelo convite. Uma pena não poder estar presencial aí. Eu estou até viajando agora para o Brasil, mas um prazer, sempre funciona assim, então obrigado por tudo. Acho que muito rico, né? Esse painel foi muito rico, acho que o anterior também foi, e tenho certeza que o dia vai ser muito produtivo para vocês todos. Então deixo o meu agradecimento, mas eu acho que a frase, né, que eu queria deixar para vocês refletirem um pouco é isso. Como é que a gente pode potencializar a existência humana, né, criando valor e disseminando o bem, né? É através disso, através da diversidade, através da inclusão, da equidade, assim que a gente vai potencializar a existência humana. Nós estamos aqui com algum propósito, né, de vida. Então, a gente precisa viver em harmonia e potencializar isso, né, a nossa existência nesse curto espaço que passamos por aqui, né? Então, essa é a minha reflexão para vocês. Vamos aproveitar e vamos dar vamos ter gratidão por isso. Ótimo, muito obrigado, Rubem. Obrigado, Rafael, obrigado, Milei. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer a participação do nosso patrono, do mediador, dos painelistas, e queria compartilhar com vocês que vocês perceberam, né, que este painel ele foi composto só por homens, e isso foi feito de maneira intencional, né? Nós queríamos reforçar e mostrar a importância dos aliados nos processos de diversidade, equidade e inclusão.